Durante mais de 7 décadas, sempre mantive distância dos fundos imobiliários. Ao longo de toda a minha trajetória como investidor, deixei claro que esse tipo de ativo não fazia parte do meu universo. Nunca incluí um FI no meu portfólio pessoal, e a Percure também nunca apostou de forma significativa nesse segmento. Quando alguém me pergunta sobre fundos imobiliários ou suas assembleias anuais, respondo com educação, mas sem entusiasmo. Explico que prefiro ter imóveis diretamente ou simplesmente não investir no setor. Destaco as desvantagens estruturais do modelo, falo sobre o endividamento e as exigências de distribuição de lucros, e logo mudo de assunto. Mas hoje vou contar algo diferente. Os únicos 2 fundos imobiliários em que eu confiaria para aplicar o dinheiro da aposentadoria. E mais importante ainda, vou revelar por que mudei de opinião depois de 70 anos e o que isso significa para quem está construindo uma carteira focada em renda, segurança e tranquilidade na terceira idade. Vamos começar pelo motivo de sempre ter evitado os FIs. Entender minhas objeções históricas vai ajudar a compreender por que esses 2 fundos específicos são exceções à regra. O primeiro problema da maioria dos fundos imobiliários é o excesso de alavancagem. Eles podem se endividar pesadamente, com índices de dívida sobre patrimônio que chegam a 2 ou 3 para 1. Ou seja, para cada real de capital próprio, há 2 ou 3 reais de dívida. Quando o mercado está aquecido, com valores de imóveis em alta e ocupação total, essa alavancagem potencializa os ganhos. Mas quando a maré vira, os preços caem, os inquilinos vão embora ou os juros sobem, o efeito é devastador. Um problema pequeno se transforma em um desastre. Uma queda de 10% no valor dos imóveis pode eliminar 30% do patrimônio quando a alavancagem é de 3 para 1. Não é assim que gosto de investir. Prefiro empresas com balanços sólidos, endividamento mínimo e capacidade de resistir a qualquer tempestade econômica. O segundo ponto crítico é a obrigação de distribuir quase todo o lucro. Para manter o status de FI e evitar o imposto de renda corporativo, esses fundos precisam repassar pelo menos 90% do lucro tributável aos cotistas na forma de dividendos. Isso parece atraente para quem busca renda, mas cria um problema estrutural. Os FIs não podem reter lucros para reinvestir no próprio negócio. Todo o real de lucro é distribuído. Então, quando precisam de capital para novas aquisições, expansões ou até mesmo manutenção dos imóveis, têm que recorrer ao mercado, emitindo dívidas ou novas cotas. Essa dependência de fontes externas de financiamento os torna vulneráveis. Se o mercado estiver fechado ou caro, o fundo não consegue crescer, ou até mesmo manter seus ativos adequadamente. Compare isso com uma empresa como a Berkshire, que retém todos os lucros e os reinveste com altas taxas de retorno. Nós multiplicamos o patrimônio internamente sem precisar do mercado de capitais. Os FIs não têm essa liberdade. O terceiro problema é a volatilidade exagerada das cotações. Os preços das cotas oscilam violentamente com base nas expectativas de juros e no humor do mercado imobiliário. Um fundo pode ter imóveis que geram fluxos de caixa estáveis ano após ano, mas o valor das cotas despenca 30% ou 40% só porque os investidores estão preocupados com a alta dos juros ou uma possível recessão. Essa instabilidade não faz sentido quando se analisa o negócio por trás do papel, mas gera estresse emocional para quem não consegue dissociar o preço da cota do valor real dos imóveis. A maioria das pessoas não aguenta ver seu patrimônio para a aposentadoria oscilar 30% por conta de movimentos de mercado que nada têm a ver com a realidade dos ativos. O quarto risco é a concentração em um único segmento. A maioria dos FIs se especializa em um tipo de imóvel. Só escritórios, só shoppings, só galpões industriais ou só apartamentos. Essa falta de diversificação os torna vulneráveis a crises específicas do setor. Quando o comércio eletrônico destruiu o tráfego nos shoppings, os fundos de lajes comerciais quebraram. Com a pandemia esvaziando os escritórios, os FIs de salas corporativas desabaram. Se você tivesse um fundo diversificado, com um pouco de tudo estaria mais protegido. Mas a maioria dos FIs é uma aposta concentrada em um único tipo de imóvel, o que aumenta o risco. Por 70 anos olhei para a estrutura dos FIs e disse, não obrigado. Prefiro empresas que possam reter lucros, operar com alavancagem mínima, ter receitas diversificadas e não depender do mercado de capitais. Em alguns casos, investimos diretamente em imóveis por meio de nossas subsidiárias, como os parques de casas pré-fabricadas da Clayton Homes. Também temos ativos imobiliários em nossos negócios de energia e utilities, mas estruturados de forma a evitar os problemas que acabei de descrever.
baixa alavancagem, sem obrigação de distribuição de lucros, diversificação e independência do mercado financeiro. No entanto, recentemente estudei 2 fundos imobiliários que fogem do padrão. 2 FIs que não sofrem com as limitações estruturais que assolam o restante do setor. Fundos que eu confiaria para proteger o dinheiro da aposentadoria, caso estivesse montando uma carteira hoje com foco em renda e segurança. Eles não são FIs comuns. São negócios excepcionais que, por acaso, usam essa estrutura, e entender por que são diferentes é a chave para usar fundos imobiliários com sucesso em uma carteira de aposentadoria. O primeiro fundo em que confio é o Realty Income. Seu código na bolsa é O. Essa empresa é conhecida como a ação dos dividendos mensais, porque paga proventos todos os meses, não trimestralmente como a maioria das ações. Eles distribuem dividendos mensais desde 1994 e aumentaram o valor por 29 anos consecutivos. Não é um FI especulativo, de alto crescimento. É um negócio conservador focado em estabilidade e gerido com prudência, que usa a estrutura de fundo imobiliário de forma inteligente. O que torna o Realty Income diferente? Primeiro, eles têm um portfólio altamente diversificado. São mais de 13 mil imóveis espalhados pelos 50 estados americanos e no Reino Unido, abrangendo varejo, indústria, escritórios e até terras agrícolas. Mas o segredo está no modelo de locação. Eles focam em imóveis de um único inquilino, com contratos de longo prazo. Um imóvel típico do Realty Income é um prédio independente, alugado para um único locatário com bom crédito por 10, 15 ou até 20 anos. O inquilino arca com todas as despesas, impostos, seguros e manutenção. Isso se chama locação triplo net. O Realty Income só recebe os cheques de aluguel todo mês, sem se preocupar com custos operacionais no nível do imóvel. Quem são esses inquilinos? Redes nacionais e regionais com rates de crédito sólidos. Walgreens, Dollar General, FedEx, Walmart, 7-Eleven, CVS. Não são lozinhas de bairro que podem falir no ano que vem. São empresas consolidadas com milhares de unidades e décadas de história. E os contratos são estruturados de forma que o Realty Income recebe o aluguel, independentemente de a economia estar em alta ou em crise. O inquilino assina um contrato de 15 anos e é obrigado a pagar o aluguel por todo esse período, mesmo que as vendas caiam. Agora, você pode perguntar, e se o inquilino quebrar? Isso acontece, claro. O varejo é um setor difícil, e algumas redes fecham as portas. Mas aí está a diferença. Stores que vendem produtos essenciais que as pessoas compram independentemente do ciclo econômico. Quando uma loja fecha, eles simplesmente substituem o inquilino por outro negócio resiliente como uma farmácia, um supermercado ou até mesmo um centro de distribuição de última milha para e-commerce. O contrato de aluguel de 15 anos garante que mesmo que um inquilino saia antes do prazo, eles têm tempo para encontrar um substituto sem perder receita por longos períodos. E aqui está o detalhe crucial. A Realty Income não depende de um único setor. Seus inquilinos estão espalhados por mais de 80 segmentos diferentes, desde drogarias até academias, passando por cinemas e lojas de conveniência. Isso significa que mesmo que um setor inteiro enfrente dificuldades, o impacto no portfólio é mínimo. Em 2020, durante a pandemia, enquanto shoppings e lojas de roupa sofriam, os inquilinos da Realty Income continuaram pagando aluguel porque seus negócios eram essenciais. As farmácias não fecharam. As lojas de dólar não pararam de vender. Os supermercados continuaram lotados. A diversificação não é apenas uma palavra bonita no relatório anual, é uma fortaleza financeira. O terceiro risco é a inflação. Muitos investidores temem que, com a inflação alta, os aluguéis fixos percam valor ao longo do tempo. Mas a Realty Income tem uma resposta para isso. Os contratos incluem cláusulas de reajuste anual, geralmente atreladas ao Índice de Preços ao Consumidor, CPI. Isso significa que, à medida que a inflação sobe, os aluguéis sobem junto, protegendo o poder de compra dos dividendos. Além disso, como os contratos são longos, eles têm tempo para renegociar termos favoráveis quando chegam ao fim, incorporando aumentos que refletem as condições do mercado. Em outras palavras, a inflação não é uma ameaça, é uma oportunidade para aumentar a receita. Agora vamos falar sobre o que realmente importa para quem investe, o retorno total. Desde que a Realty Income abriu capital em 1994, ela entregou um retorno anualizado de cerca de 13% ao ano, incluindo dividendos reinvestidos. Isso significa que $10 mil investidos em 1994 valeriam mais de $500 mil hoje. E o mais impressionante?
Esse retorno não veio de especulação ou de apostas arriscadas, mas sim de um modelo de negócio simples, previsível e resiliente. Não é à toa que a empresa é chamada de The Monthly Dividend Company, ela paga dividendos todos os meses, sem falhar, há mais de 600 meses consecutivos. Para quem está construindo um portfólio para a aposentadoria, essa consistência é inestimável. Imagine receber um cheque todo mês, ano após ano, sem precisar se preocupar com a volatilidade do mercado ou com a próxima crise econômica. Enquanto outros investidores ficam acordados à noite se perguntando se seus dividendos serão cortados, os acionistas da Realty Income dormem tranquilos, sabendo que o próximo pagamento já está garantido. E não é só isso. Como os dividendos crescem, seu poder de compra aumenta com o tempo, protegendo você contra a inflação e garantindo que seu padrão de vida não seja corroído. Mas talvez a maior vantagem da Realty Income seja algo que não aparece nos balanços: a paz de espírito. Em um mundo onde a incerteza é a única certeza, ter um ativo que gera renda previsível, crescente e resiliente é um luxo que poucos investimentos oferecem. Não é preciso ser um gênio do mercado para entender o valor disso. Basta olhar para os números: 29 anos de aumentos consecutivos de dividendos, uma taxa de ocupação consistentemente acima de 98%, e uma receita que não para de crescer, mesmo em meio a recessões. E aqui está a verdade que muitos investidores ignoram: o sucesso não vem de acertar o timing do mercado, mas de escolher empresas que prosperam independentemente do ciclo econômico. A Realty Income não precisa de um mercado imobiliário aquecido para entregar resultados. Ela não depende de juros baixos para ser lucrativa. Ela não precisa que os consumidores gastem mais para pagar seus dividendos. Ela simplesmente faz o que sempre fez: aluga propriedades para inquilinos sólidos, cobra aluguéis mensais e distribui a maior parte do lucro para os acionistas. Se você está procurando um investimento que combine segurança, crescimento e renda mensal, não há muitas opções melhores. A Realty Income não é apenas uma ação, é uma máquina de gerar renda construída para durar décadas. E o melhor de tudo, você não precisa adivinhar o futuro para se beneficiar dela. Basta comprar, segurar e deixar o tempo e o poder dos dividendos crescentes fazerem o trabalho por você. E em alguns casos, até proibir certas modalidades. No entanto, a VC Properties opera em mercados consolidados, onde o setor já é amplamente aceito e regulamentado. Las Vegas, Atlantic City e outros destinos de jogos são pilares econômicos locais, com décadas de operação estável. Mudanças radicais são improváveis, e mesmo que ocorram, os contratos de locação da VC são blindados. Os operadores pagam o aluguel independentemente das flutuações regulatórias. Além disso, a empresa diversifica seus ativos em propriedades não relacionadas a jogos, como resorts de luxo e campos de golfe, reduzindo ainda mais essa exposição. O segundo risco é a dependência de poucos inquilinos. Embora a VC tenha uma carteira diversificada em termos de localização, cerca de 60% de sua receita vem de apenas 3 operadoras: Caesars, MGM e Penn Entertainment. Isso significa que se uma delas enfrentar dificuldades financeiras, o impacto pode ser significativo. No entanto, essas empresas são gigantes do setor, com balanços robustos e acesso a capital. Mesmo em cenários de crise como a pandemia, elas continuaram honrando seus compromissos. Afinal, perder um imóvel como o Caesars Palace seria um golpe existencial para seus negócios. A VC também estrutura seus contratos com cláusulas de garantia corporativa e hipotecas sobre os imóveis, o que torna o risco de inadimplência extremamente baixo. O terceiro risco é a inflação. Como os contratos da VC são de longo prazo e com aluguéis fixos ou ajustados por índices modestos, uma inflação alta e persistente poderia corroer o poder de compra dos dividendos. Mas há 2 fatores que mitigam esse problema. Primeiro, os contratos incluem cláusulas de reajuste anual, geralmente atreladas ao CPI, índice de preços ao consumidor, ou a uma taxa fixa, garantindo algum crescimento real. Segundo, a própria natureza dos imóveis, localizações premium e barreiras de entrada quase intransponíveis, permite que a VC renegocie termos favoráveis em renovações de contrato, repassando parte da inflação para os inquilinos. E por último, o risco de gestão. A VC é uma empresa relativamente nova, e seu histórico de disciplina em aquisições ainda não foi testado em um ciclo completo de mercado. No entanto, até agora, a administração tem demonstrado prudência, focando em transações com cap rates atraentes e evitando alavancagem excessiva. Além disso, o modelo de negócios é simples:
comprar imóveis de alto valor, alugá-los para inquilinos de qualidade e distribuir a maior parte do fluxo de caixa para os acionistas. Não há espaço para aventuras financeiras ou projetos especulativos. Se você busca uma fonte de renda passiva com potencial de crescimento e resiliência comprovada, a VC Properties é uma das melhores opções disponíveis. Não se trata apenas de uma ação, é uma máquina de dividendos lastreada em ativos que valerão bilhões daqui a décadas. E o melhor, você não precisa ser um especialista em mercado imobiliário ou em jogos para se beneficiar. Basta comprar, segurar e deixar que o tempo, os contratos blindados e o poder dos dividendos crescentes façam o trabalho por você. Imagine acordar daqui a 20 anos e receber um cheque mensal de R$ 5.000, ou mais, apenas com os dividendos de uma posição que você montou hoje. Não é um sonho distante. É matemática pura, juros compostos trabalhando a seu favor ano após ano, sem que você precise mover um dedo. E o mais impressionante? Esse fluxo de caixa não depende de você vender suas ações ou de o mercado estar em alta. Ele vem de aluguéis pagos por empresas que não podem se dar ao luxo de deixar de pagar, em imóveis que continuarão valiosos mesmo que o mundo mude. A pergunta não é se você pode se dar ao luxo de investir na VC. É se você pode se dar ao luxo de não investir nela. Em um momento em que o mercado estava em pânico, os investidores fugiam dos REITs como se fossem pragas, convencidos de que os juros altos iriam estrangular qualquer chance de retorno. Mas quem teve a coragem de comprar naquela hora? Quem enxergou além do ruído e entendeu que naquele exato instante estava sendo oferecido um presente, aluguéis crescentes, contratos blindados e uma renda que só aumentaria com o tempo? Eis a verdade que poucos têm a disciplina de lembrar. Os melhores momentos para comprar ativos de renda não são quando todos estão otimistas, mas quando o medo domina. Quando os preços caem, os yields sobem. Quando os yields sobem, você trava uma renda maior para o resto da vida. E quando essa renda é gerada por ativos tão resilientes quanto os da VC ou da Realty Income, o que você está comprando não é apenas um fluxo de caixa. É a liberdade de não depender de salários, de aposentadorias incertas ou de governos que mudam as regras do jogo. Imagine só, em 2023, a Realty Income oferecia um yield de quase 6%, enquanto a VC chegava a 8%. Para quem comprou naquele momento, cada dólar investido começou a gerar mais renda do que em qualquer outro período dos últimos anos. E o que aconteceu depois? Os juros pararam de subir, os preços se recuperaram e aqueles que tiveram paciência viram seu patrimônio crescer em duas frentes, renda mensal e valorização. Enquanto os outros corriam atrás do prejuízo, eles já estavam colhendo os frutos. Mas aqui está o detalhe que faz toda a diferença, não é só sobre comprar na baixa. É sobre comprar certo. A VC não é um REIT qualquer. Ela é dona de cassinos que são verdadeiras máquinas de dinheiro, com contratos que prevêem aumentos automáticos de aluguel e cláusulas que protegem o investidor mesmo em cenários adversos. Já a Realty Income tem uma diversificação tão ampla que até um apocalipse econômico teria dificuldade de derrubar seus aluguéis. Juntas, elas formam um escudo contra a inflação, a volatilidade e até mesmo contra a própria incompetência do investidor, porque uma vez compradas, elas trabalham sozinhas. Agora pergunte-se, se você pudesse garantir hoje uma renda mensal que cresce mais rápido que a inflação, protegida por contratos de décadas e lastreada em ativos que as pessoas não conseguem viver sem, quanto valeria isso para você? Quanto você estaria disposto a pagar por essa tranquilidade? Porque no fundo, é disso que estamos falando. Não é sobre especulação, não é sobre timing perfeito, não é sobre adivinhar o próximo movimento do mercado. É sobre construir uma máquina de renda que funcione enquanto você dorme, viaja ou simplesmente vive a vida sem se preocupar com o amanhã. E o melhor de tudo, você não precisa ser um gênio das finanças para fazer isso. Basta ter disciplina para comprar quando os outros têm medo, paciência para segurar quando os outros vendem e a clareza de entender que no longo prazo, a renda vence. Sempre. Imagine por um instante que em vez de apenas receber esses dividendos, você os reinveste automaticamente, comprando mais ações de Realty Income e VC a cada mês. Não é mágica, não é sorte, é a força implacável dos juros compostos trabalhando a seu favor, ano após ano, sem que você precise fazer nada além de manter a disciplina. No primeiro cenário, aos 65 anos, você investe os mesmos $100.000 em cada REIT. Mas agora, em vez de gastar os $1.017 mensais, você os reinveste. No primeiro ano, isso significa comprar mais 16 ações de Realty Income e 31 ações de VC. Pode não parecer muito, mas lembre-se,
Cada nova ação é uma fonte adicional de renda futura. E essa renda futura também será reinvestida, criando um efeito bola de neve que acelera exponencialmente com o tempo. Após 5 anos, sua posição em Realty Income não é mais de 1.667 ações, mas de 1.980, um aumento de 19%. Em VC, você agora tem 3.720 ações, um crescimento de 19% também. Seu rendimento anual não é mais $14.624, mas $17.500, um salto de quase 20% apenas pelo reinvestimento. E o melhor, você não adicionou um único dólar novo. Todo o crescimento veio dos dividendos trabalhando para você. Aos 10 anos, o poder dos juros compostos começa a ficar evidente. Sua posição em Realty Income cresceu para 2.400 ações, e em VC para 4.500. Seu rendimento anual agora é de $24.300, quase o dobro do que seria sem reinvestimento. E aqui está o detalhe crucial: quanto mais tempo passa, mais rápido o crescimento se acelera. Aos 15 anos, você já recebe $33.600 por ano, e aos 20, $46.500. Aos 30 anos, quando você estiver com 95 anos, sua renda anual será de impressionantes $112.000, quase 10 vezes mais do que no início. E tudo isso sem nunca ter vendido uma única ação ou injetado capital adicional. Mas os números não param por aí. Se você começar mais cedo, digamos aos 50 anos, o efeito é ainda mais poderoso. Com os mesmos $200.000 iniciais, aos 80 anos sua renda anual seria de $180.000, e você ainda teria um patrimônio de mais de $2 milhões em ações, gerando dividendos crescentes. Isso não é um sonho, é matemática pura. Cada dólar reinvestido hoje compra mais renda amanhã, e essa renda compra ainda mais renda no futuro. E o que acontece se o mercado passar por uma crise nesse período? Nada muda. Na verdade, as crises se tornam suas maiores aliadas. Quando os preços caem, seus dividendos reinvestidos compram mais ações por dólar, acelerando ainda mais o crescimento da sua renda futura. Foi exatamente isso que aconteceu em 2020, quando o pânico fez os preços dos REITs despencarem. Quem reinvestiu os dividendos naquele momento comprou ações a preços de liquidação, travando rendimentos ainda mais altos para os anos seguintes. A beleza dessa estratégia está na sua simplicidade. Você não precisa prever o mercado, não precisa adivinhar o momento certo, não precisa se estressar com notícias diárias. Basta comprar, reinvestir e deixar o tempo fazer o trabalho pesado. Enquanto a maioria dos investidores corre atrás de ganhos rápidos e acaba perdendo dinheiro, você constrói uma máquina de renda que só fica mais forte com os anos. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não entende: você não precisa de $1 milhão para começar. Mesmo com $50.000, o princípio é o mesmo. $25.000 em Realty Income e $25.000 em VC gerariam $300 mensais no primeiro ano. Reinvestidos aos 65 anos, essa renda poderia facilmente ultrapassar $2.000 por mês, sem nunca ter adicionado um centavo. É a prova de que o tamanho do seu capital inicial importa menos do que a consistência e a paciência. Agora pense no que isso significa para a sua liberdade. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre tempo. Tempo para viajar, tempo para passar com a família, tempo para fazer o que realmente importa, sem se preocupar com contas ou com o próximo pagamento. É sobre acordar sabendo que não importa o que aconteça no mercado, sua renda está crescendo, seus dividendos estão chegando e sua tranquilidade está garantida. Essa é a diferença entre investir e especular, entre construir riqueza e torcer por sorte, entre viver com medo e viver com confiança. E tudo começa com uma decisão simples: parar de procurar atalhos e começar a construir algo sólido, algo que funcione para você, não o contrário. Algo que não dependa de você estar certo o tempo todo, mas que funcione mesmo quando você está errado. Porque no fim das contas, o mercado sempre se recupera. As crises sempre passam. E os dividendos? Esses nunca param de chegar. Mas em vez de sacar esse dinheiro, você o reinveste. Cada centavo dos dividendos é transformado em mais ações, acionando um mecanismo poderoso, o crescimento exponencial. No primeiro ano, seus R$12.200 em dividendos compram cerca de 203 ações da Realty Income e 381 da VC Properties. Agora, você não tem mais 1.670 ações da Realty Income e 3.125 da VC, tem 1.873 e 3.506, respectivamente. No segundo ano, essas ações adicionais geram mais dividendos que compram ainda mais ações.
o efeito bola de neve começa a acelerar. Em 10 anos, sem que você precise fazer nada além de reinvestir, sua posição na Realty Income cresce para cerca de 2.400 ações, valendo R$144 mil. Na VC você acumula 5.000 ações avaliadas em R$160 mil. Seu investimento inicial de R$200 mil já se transformou em R$304 mil, apenas com os dividendos reinvestidos, sem contar qualquer valorização das ações. Em 20 anos, as 3.400 ações da Realty Income valem R$204 mil, e as 7.800 da VC chegam a R$250 mil. O total? R$454 mil. Seu capital mais que dobrou. Aos 30 anos, você possui 5.000 ações da Realty Income, no valor de R$300 mil, e 12.500 da VC, avaliadas em R$400 mil. Um patrimônio de R$700 mil, seu dinheiro inicial multiplicado por 3,5 vezes, sem que você precise levantar um dedo. E isso é apenas o começo. Se as ações se valorizarem ao longo desses 30 anos, o que é provável, já que empresas que aumentam dividendos consistentemente tendem a ver suas ações acompanharem esse crescimento, seu retorno será ainda maior. Esse é o poder do reinvestimento de dividendos na fase de acumulação. Mas aqui está o detalhe crucial: chega um momento em que você para de reinvestir e começa a viver dos dividendos. A estratégia ideal é clara: reinvista durante seus anos de trabalho, para que seu capital cresça de forma composta. Depois, na aposentadoria, desligue o reinvestimento e passe a gastar os dividendos. Assim você tem o melhor dos dois mundos: crescimento exponencial enquanto acumula e renda passiva quando precisa. Vamos a um exemplo prático, combinando as duas fases. Imagine que você começa a investir aos 45 anos, com R$200 mil alocados na Realty Income e na VC. Durante 20 anos, até os 65, você reinveste todos os dividendos. Nesse período, seu patrimônio cresce para R$454 mil, como calculamos. Aos 65, você desliga o reinvestimento e começa a gastar a renda. Com R$450 mil, você recebe cerca de R$27 mil por ano, R$2.250 por mês, a uma taxa de dividendos média de 6%. Mas os dividendos não param de crescer. 10 anos depois, aos 75, sua renda anual já é de R$38.700, R$3.225 por mês. Aos 85, chega a R$57 mil anuais, ou R$4.750 mensais. Aos 95, são R$83 mil por ano, R$6.917 todo mês. Tudo isso partindo de um investimento inicial de R$200 mil aos 45 anos, sem mexer em nada por 50 anos. Essa é a fórmula para construir segurança na aposentadoria. Comece cedo, invista de forma consistente, reinvista os dividendos durante a fase de acumulação e, na aposentadoria, passe a viver deles. Deixe as empresas aumentarem seus pagamentos ao longo do tempo. Não tente adivinhar o mercado, não fique entrando e saindo de posições. Apenas mantenha boas empresas e receba os fluxos de caixa por décadas. Agora, uma pergunta crítica: e se você começou tarde? E se já tem 60 ou 65 anos e não tem décadas de capitalização pela frente? A estratégia ainda funciona, mas é preciso ajustar as expectativas. Se você tem apenas 10 ou 15 anos até precisar da renda, o reinvestimento de dividendos perde parte de seu poder. Nesse caso, pode ser melhor começar a receber os dividendos desde o primeiro dia e aproveitá-los, em vez de reinvestir. Veja um exemplo. Você tem 60 anos e R$300 mil para investir. Coloca R$150 mil na Realty Income e R$150 mil na VC. Isso gera cerca de R$18 mil por ano, uma renda imediata de 6%. Você usa esse dinheiro para complementar sua aposentadoria nos próximos 25 anos, até os 85. Ao longo desse período, os dividendos crescem e chegam a R$40 mil anuais. No total, você recebe cerca de R$650 mil em dividendos cumulativos, mais do que o dobro do seu investimento inicial. E ainda é dono das ações que valem pelo menos R$300 mil, provavelmente mais, se as ações se valorizarem. Mesmo começando tarde, você se sai muito bem. Renda alta desde o primeiro dia, proteção contra inflação, dividendos que superam em muito valor investido e capital preservado para seus herdeiros. É por isso que essa estratégia funciona para aposentados, mesmo sem décadas de capitalização pela frente. Agora vamos falar sobre como gerenciar suas posições em diferentes cenários econômicos.
Porque ao longo de uma aposentadoria longa, você vai enfrentar vários ciclos. Durante recessões, os preços das ações podem cair. A Riot Income pode recuar para R$ 50 por ação com um dividend yield de 6%. A VC pode cair para R$ 25, rendendo 9%. Esses são presentes, oportunidades para comprar mais. Mas se você não tiver dinheiro extra, apenas segure suas ações e continue recebendo os dividendos. Não entre em pânico e venda. A Riot Income e a VC mantiveram e até aumentaram seus dividendos durante a crise financeira de 2008 e a pandemia de 2020. Seus modelos de negócios são resilientes. Os preços das ações se recuperaram totalmente após ambas as crises e atingiram novas máximas. Vender no pânico teria sido o pior erro possível. Em períodos de expansão, os preços dos REITs tendem a subir, à medida que os investidores ficam mais otimistas com o setor imobiliário e os yields caem. A Riot Income pode chegar a R$ 70 por ação, com um yield de 4,3%. A VC pode subir para R$ 40, rendendo 5,8%. Esses não são pontos de entrada atraentes para novos investimentos, mas se você já possui as ações desde preços mais baixos, basta mantê-las e aproveitar a valorização, junto com os dividendos. Em períodos inflacionários, os REITs com poder de precificação se saem bem. Os contratos da Riot Income têm cláusulas de reajuste de aluguel, permitindo aumentos ao longo do tempo. Os contratos da VC também incluem escalonamento de valores. Isso significa que suas receitas crescem mais rápido durante a inflação, sustentando dividendos maiores. As ações tendem a performar bem em inflações moderadas, porque os investidores valorizam a proteção contra a perda do poder de compra. Mas se a inflação sair de controle e o Banco Central precisar aumentar os juros de forma agressiva, como em 2022, os REITs podem sofrer volatilidade no curto prazo, mesmo que seus negócios se beneficiem da inflação no longo prazo. Novamente, a solução é simples: segure as ações e aguente a turbulência. Em períodos deflacionários, algo que não vemos nos Estados Unidos desde a Grande Depressão, os REITs com dívidas de longo prazo a taxas fixas se saem muito bem, constante em torno de 16 mil. Agora, a renda total do portfólio chega a 101 mil por ano, bem acima dos 70 mil que precisam para viver. Eles nunca precisaram vender uma única ação. O principal permanece intacto, crescendo com os dividendos reinvestidos e a valorização das cotas. Aos 85 anos, John e Mary falecem. Seus herdeiros recebem o portfólio com a base de custo atualizada. Os 330 mil investidos em REITs agora valem cerca de 600 mil, graças à valorização e aos dividendos reinvestidos. Como a base de custo foi ajustada, os herdeiros podem vender as ações sem pagar imposto sobre o ganho de capital acumulado. Ou melhor ainda, podem manter os papéis e continuar recebendo os dividendos, que agora representam uma renda anual de 40 mil, um fluxo de caixa crescente e previsível, indexado à inflação. Compare isso com a abordagem tradicional. Se tivessem seguido a regra dos 4%, aos 85 anos teriam consumido quase todo o patrimônio. Os herdeiros receberiam apenas o que sobrasse, provavelmente pouco ou nada. Com a estratégia de dividendos, o capital não só foi preservado como multiplicou. Os herdeiros ganham uma fonte de renda perpétua, que pode ser passada adiante por gerações, com novos ajustes de base de custo a cada transferência. E o melhor, John e Mary viveram confortavelmente, sem preocupações com quedas de mercado ou crises econômicas. Os dividendos continuaram chegando, independentemente das oscilações diárias das ações. Eles não precisaram se estressar com notícias financeiras, projeções de juros ou previsões de recessão. Bastou acompanhar os fundamentos das empresas a cada trimestre, ocupação, afoperação, payout ratio e alavancagem, e confiar no poder dos ativos imobiliários de alta qualidade. Essa é a beleza de construir uma carteira focada em renda. Você não precisa adivinhar o futuro. Não precisa vender na baixa ou comprar na alta. Não precisa se preocupar com o momento certo para entrar ou sair. Basta escolher empresas sólidas com modelos de negócio resilientes, que distribuem dividendos crescentes e reinvestir os excedentes. O tempo e a disciplina fazem o resto. Se você está planejando sua aposentadoria ou pensando em deixar um legado, essa estratégia é uma das mais eficientes que existem. Ela combina segurança, crescimento e eficiência fiscal de uma forma que poucas outras abordagens conseguem. E o mais importante, ela funciona. Não é teoria. Não é promessa de ganhos rápidos.
É um plano testado, baseado em décadas de dados e exemplos reais, que coloca o poder do tempo e dos juros compostos a seu favor. Então, da próxima vez que alguém disser que você precisa vender ações para viver na aposentadoria, lembre-se de John e Mary. Lembre-se de que é possível viver de renda, preservar capital e ainda deixar um legado duradouro. Basta ter paciência, disciplina e os ativos certos. E no caso dos REITs, esses ativos estão aí, prontos para trabalhar para você hoje, amanhã e por gerações. O valor do portfólio chega a impressionantes US$ 1,6 milhão. A renda anual gerada? Nada menos que US$ 101 mil. Eles gastam US$ 70 mil por ano, um valor que acompanhou a inflação sem apertar o orçamento. E ainda contam com os ajustes da Previdência Social, que agora somam cerca de US$ 45 mil anuais. No total, entre renda do portfólio e benefícios, são US$ 115 mil entrando na conta, mais do que suficiente para viver com tranquilidade. 30 anos se passam. John e Mary chegam aos 95 anos, e os dividendos anuais já ultrapassam US$ 59 mil. Durante 3 décadas, eles desfrutaram da aposentadoria sem preocupações, vivendo exclusivamente da renda gerada. O principal? Intacto. Quando partirem, seus filhos herdarão não apenas os US$ 1,5 milhão originais, mas um patrimônio que, com a valorização dos ativos e o reinvestimento do excedente, provavelmente se aproximará de US$ 2,5 milhões. E o melhor, com a atualização da base de cálculo, os herdeiros poderão continuar a estratégia de renda ou liquidar os ativos sem pagar impostos. Isso é segurança financeira. Isso é paz de espírito. Isso é o que um planejamento de aposentadoria focado em renda pode proporcionar. John e Mary nunca tiveram medo de ficar sem dinheiro. Nunca precisaram contar centavos ou abrir mão do que realmente importava. Viviam com conforto, sustentados por uma renda que cresceu mais rápido do que suas despesas. Deixaram um legado significativo para os filhos. E tudo isso foi construído com uma estratégia simples: possuir 2 REITs de alta qualidade, algumas ações de dividendos sólidos e títulos conservadores, deixando que o tempo e os juros compostos fizessem o trabalho pesado. Os REITs foram a base que tornou tudo possível. Um investimento inicial de $330 mil gerando $19,8 mil por ano representa um rendimento de 6%. Mas após 3 décadas, esse mesmo 6% se transformou em um retorno de 18% sobre o custo original. Foi o crescimento dos dividendos ano após ano, que os protegeu da inflação e garantiu que aos 80 e 90 anos, tivessem mais poder de compra do que aos 60. Sem os REITs, teriam precisado de um capital muito maior, ou pior, seriam obrigados a consumir o principal, correndo o risco de esgotar os recursos. Foi por isso que mudei de opinião sobre eles depois de décadas de ceticismo. Não porque de repente passei a amar a estrutura dos REITs, ainda enxergo suas limitações. Mas porque a realidade mostrou que quando bem geridos com equipes excepcionais à frente de ativos de alta qualidade, eles podem criar oportunidades extraordinárias para os acionistas. Especialmente para quem, como os aposentados, precisa de renda confiável. Esses 2 REITs conquistaram minha confiança. São os únicos que recomendo para quem está construindo sua aposentadoria. E se você adotar uma estratégia semelhante à que descreve, tenho certeza de que eles servirão como pilares sólidos pelo resto da sua vida, e além. Porque no fim das contas não se trata apenas de acumular riqueza. Trata-se de transformar o dinheiro em algo que trabalha para você, dia após dia, sem que você precise se preocupar. Trata-se de viver bem, deixar um legado e, acima de tudo, ter a certeza de que o futuro está garantido.